Maravilha, pessoal, estamos ao vivo aqui pelo Instagram e mais uma vez transmitindo o nosso podcast Agora Dá Tempo ao vivo e a cores aqui para nossa audiência. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando. E hoje nós vamos falar sobre a questão de descoberta de identidade. O tema específico para esse podcast de hoje é justamente falar sobre quem é você nessa nova vida que nós estamos vivendo, né? Diante dessa pandemia, de tudo que nós estamos passando, este momento que nós estamos vivendo aí na nossa vida, no nosso país, na nossa economia, nos nossos negócios e na nossa vida pessoal, naquilo que nós estamos construindo na nossa jornada. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você neste momento. Quem é você diante deste cenário, diante dessa vida que você está vivendo, ou diante disso que você está buscando? E antes de mais nada, vou pedir aqui para a Carol e para a Giovana soltar o VT aqui para a gente dar início a mais esse podcast Agora Dá Tempo. Para quem não sabe, o meu nome é Atilan Souza, sou coach, treinador direcional. Há mais de 15 anos eu treino pessoas e hoje a gente vai falar justamente sobre essa questão da identidade, realmente de descoberta de quem somos nós diante deste momento que nós estamos vivendo. E quero iniciar fazendo uma breve reflexão sobre quais são os principais problemas que as pessoas têm e que muitas vezes nem se dão conta que estão passando por tudo isso. Muitas pessoas acabam se vendendo, vamos dizer assim, da pior forma possível, né? Entregando, de que forma que eu falo vendendo? Entregando o seu principal ativo, né? O principal ativo que todos nós temos, que é o nosso tempo, que é a forma como nós lidamos no dia a dia com ele, que é a forma como nós buscamos esse processo de evolução, é algo que nós realmente precisamos refletir, né? E como você tem vivido os minutos essenciais da sua vida, tem trabalhado essa questão do seu tempo no seu dia a dia? Então, é uma pergunta, é uma reflexão que todos nós precisamos fazer, sabe por quê? Porque muitas vezes nós acabamos vendendo, inclusive, o nosso tempo em troca de migalhas, em troca muitas vezes de pouco dinheiro, vamos dizer assim, pensando do ponto de vista econômico, muitas vezes em troca da nossa saúde, e eu posso falar isso para vocês com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade, porque durante muito tempo eu vivi isso na minha vida, até que eu realmente descobrisse qual era o meu chamado, a minha missão e a minha essência, e passasse a trabalhar inclusive os conceitos de saúde no meu dia a dia, mas até então trocava o meu tempo pela saúde, trabalhando em excesso. Só que em determinado tempo da minha vida, esse vício, esse excesso de trabalho trouxe vários problemas nos meus relacionamentos com a minha família, na minha saúde principalmente, e graças a Deus eu consegui reverter ou pensar ou ver isso a tempo. A tempo a gente fala, né? Modo de dizer, mas tive que passar por uma segunda internação médica, na qual a doutora falou, cara, você muda a forma de você viver, de você trabalhar e você conviver no seu dia a dia, ou simplesmente você vai morrer. E quantos não estão morrendo? Quantos não estão aprisionados na sua vida, nas suas ocupações, no seu dia a dia, com coisas que muitas vezes não agregam nada e que não levam a nada? É por isso que eu falo que o nosso tempo ele precisa ser muito bem trabalhado, ser muito bem desenvolvido no nosso dia a dia, para que a gente possa realmente fazer as coisas certas. E o que é a coisa certa, né? Se eu tivesse que falar para você, o que é a coisa certa para você? Aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente possa te levar para os teus sonhos, para os teus ideais, para as tuas metas. Esse é o certo. Não adianta eu querer falar para você aqui, eu querer ser tendencioso dizendo aquilo que é certo. Eu sei o que é certo para mim, eu sei o que é certo para minha família, eu sei o que é certo muitas vezes para os meus negócios, né? Mas eu não posso dizer para você o que é certo para a tua jornada. Por quê? Cada um de nós tem um chamado, uma essência, uma missão, uma vocação pela qual nós precisamos descobrir. Mas eu falo isso justamente baseado na experiência, né, do tempo que me ensinou realmente. Porque eu também fui assim, como você muitas vezes é. Sabotei o meu tempo, negligenciei a minha saúde, comprometi os relacionamentos com a minha família. Em troca do quê? Em troca muitas vezes de viver o sonho de outras pessoas, de querer resolver os problemas de outras pessoas, quando na verdade eu já tinha os meus próprios problemas e eu preciso realmente aprender a lidar com os meus próprios problemas, né? Então, cada um de nós tem um caminho e esse
esse caminho ele precisa ser o quê? Caminhado, ele precisa ser seguido, ele precisa ser descoberto, vamos dizer assim, né? Só que muitas vezes a gente passa tanto tempo ocupado com tanta coisa que não consegue descobrir realmente qual é esse caminho. Muitas das vezes a gente acaba aprendendo esse caminho da pior forma possível. E é justamente dessa forma que eu vivi durante muito tempo e é dessa forma que muitas das pessoas vivem. Então, muitas vezes a gente vive a ilusão de trocar, de viver o nosso sonho para resolver, como eu disse, o problema de outras pessoas. Até que a gente entenda que cada um de nós tem um caminho a ser vivido, cada um tem um caminho a ser caminhado da melhor forma possível, só que muitas vezes a gente acaba não vivendo ele da melhor forma. Por exemplo, eu sempre tive um sonho desde criança de me tornar engenheiro e lutei, corri atrás, não desisti, sempre tive essa ideia dentro de mim, sempre tive esse desejo, por exemplo, de construir, de constituir uma família e hoje eu tenho, graças a Deus, uma família maravilhosa. Eu sempre tive dentro de mim o sonho de ter uma empresa e hoje eu tenho aí um grupo com vários negócios, vários tipos de atividades diferenciadas. Eu sempre tive o sonho, por exemplo, de ser músico quando era pequeno e hoje posso dizer para vocês também que eu consegui, que eu realizei esse sonho. Eu poderia listar aqui uma série, uma infinidade de coisas que possivelmente tenham feito parte da minha vida, da minha história e da minha trajetória. Mas eu não quero falar de mim, eu quero falar de você. Quais são os teus sonhos, quais são os seus ideais, qual é a trajetória que você tem realmente construído para você, para a tua família, para o teu negócio, para o teu trabalho. É importante que a gente realmente entenda qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, qual é realmente o nosso lugar ao sol. Hoje eu percebo, por exemplo, que muita coisa que eu fiz, muita coisa que eu vivi, que não fez sentido e que eu busquei durante muito tempo. E muitas vezes é importante que a gente entenda, neste momento da nossa vida e da nossa trajetória, o que realmente faz sentido eu buscar, o que faz sentido eu fazer. Nada faz sentido, por exemplo, para mim, se eu deixar as pessoas que eu amo de lado para poder conquistar os meus sonhos e os meus ideais. Só que muitos de nós acabamos fazendo o quê? Acabamos vivendo e fazendo aquilo que as pessoas ditam para nós que deve ser feito. As pessoas acabam ditando aquilo que elas acham que é certo, aquilo que elas acham que é correto e muitas vezes baseado no quê? Nos próprios interesses delas. Nada faz sentido, por exemplo, se eu não entender e ativar a minha própria identidade. É justamente isso que eu quero levar você a refletir neste momento. Você precisa ativar, você precisa descobrir a sua real identidade, você precisa realmente tentar encontrar, até acertar qual é realmente o seu lugar ao sol, né? E o fator determinante para que você seja bem sucedido nessa sua busca e nessa sua trajetória é justamente o que? É a ação, né? Tony Robbins, que é o maior treinador de treinadores, ele fala isso, que a ação é o fator determinante para o sucesso. Se eu quero realmente ser bem sucedido em alguma coisa, eu preciso me colocar em movimento, eu preciso começar a reagir, eu preciso realmente começar a fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser realizado, né? Não adianta eu ficar esperando que as coisas simplesmente caiam no meu colo, que as coisas aconteçam de forma natural. Não, elas vão acontecer sim de forma natural quando você realmente estiver preparado para tudo isso, quando você realmente estiver pronto. É aquilo a bandeira que eu sempre digo e que eu levanto. Hashtag só ganha quem faz. Então, se você realmente tem um sonho, tem um ideal de ser bem sucedido, de ter sucesso em alguma coisa, você precisa se colocar em movimento, você precisa começar a reagir, você precisa começar a fazer aquilo que é importante e aquilo que é necessário na sua vida e na sua jornada. Do contrário, você vai ficar a vida toda como um gato correndo atrás do rato. Você acha que isso faz sentido para você? Você acha que realmente isso é interessante para você, isso que eu estou falando? A ação realmente é o fator que vai fazer com que você chegue mais rápido, próximo do seu objetivo, né? É você pensar, é você determinar realmente qual é a meta, qual é o seu objetivo, estabelecer um plano de ação e começar a tomar as ações de forma consistente. O caminho, ele é feito de que forma? Ele é feito caminhando. Ele é feito quando eu tomo realmente a decisão de querer ser melhor, de querer evoluir, de querer estar sempre
caminhando, de querer sempre estar fazendo realmente aquilo que está alinhado à minha essência, à minha vocação e ao meu chamado. É realmente sair dessa zona de conforto, sair do sofá, acordar da cama mais cedo, muitas vezes ter que dormir um pouco mais tarde, não digo sempre, mas pelo menos dentro daquilo que está planejado. É estabelecer uma comunicação efetiva, por exemplo, com a sua família e dizer, olha, nós temos essa meta, nós temos esse objetivo e nós vamos juntos caminhar para poder fazer isso acontecer. É muito importante que a gente entenda que se realmente a gente quer ser bem sucedido em alguma coisa, não existe estalar de dedo, pó mágico, bala de prata, não, a gente precisa se colocar no caminho, né? Hoje eu entendo, por exemplo, as sábias palavras que Jesus falava, que ele pronunciava, dizendo o seguinte, de nós amarmos o próximo como a nós mesmos, né? E quando ele fala, por exemplo, de amar ao próximo como a nós mesmos, o que ele quer dizer? Que nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar daquilo que é importante para nós, cuidar daquilo que é importante para o nosso negócio, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual, para a nossa área de educação. Lembra que eu sempre falo das nossas 5 áreas essenciais? Saúde, relacionamentos, espiritualidade, finanças e educação. Nós precisamos entender. Qual dessas 5 áreas, por exemplo, eu te pergunto agora, que você sabe que você precisa evoluir, né? E quando você sabe realmente que você precisa evoluir? Quando que você vai realmente começar a dar os passos? Quando que você realmente vai começar a fazer aquilo que é importante para você na sua jornada? Quando que você vai parar de fazer aquilo que é importante para as outras pessoas e fazer aquilo que é importante para você? Quando Jesus fala, né, como a ti mesmo, ele está dizendo simplesmente isso, que você precisa realmente viver também o seu sonho, viver o seu ideal, viver aquilo que você nasceu para viver e para fazer. Mas durante muito tempo a gente fica plantando e fazendo coisas para outras pessoas, muitas vezes sabotando o nosso tempo de uma forma desestruturada. Eu cito aqui vários exemplos. Se você procurar no meu canal do YouTube ou no Instagram, você vai ver aí várias aulas, vários exemplos que eu dou relacionados aí à gestão de tempo, à produtividade, a coaching, a desenvolvimento humano e a autoconhecimento, que te ajuda realmente a entender o que tem sabotado os teus resultados, o que tem realmente sabotado você de alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. E sabe qual que é a resposta para tudo isso? É você mesmo. É você próprio que muitas vezes não faz aquilo que é importante na sua jornada e na sua caminhada. A gente está acostumado, a gente está habituado, vamos dizer assim, a ficar colocando a culpa nas pessoas, a culpa nos outros, a culpa nos processos, mas muitas vezes não para assumir a autorresponsabilidade de que somos nós que permitimos muitas vezes que as pessoas façam isso conosco. Somos nós que permitimos muitas vezes que as pessoas entrem na nossa vida com o seu pessimismo, com o seu negativismo, com coisas ruins. E essa coisa ruim muitas vezes nos afeta. O Jim Rohn fala isso, que nós somos a média das 5 pessoas pelas quais nós vivemos, pelas quais nós caminhamos, mas somos nós que damos muitas vezes a permissão para que essas pessoas entrem na nossa vida e muitas vezes elas entram e fazem um arregaço e muitas vezes nos deixam totalmente vazias, totalmente destruídas, e quando elas veem que nós não temos mais aquilo que é do interesse delas, simplesmente elas nos abandonam. Mas somos nós que permitimos muitas vezes que isso aconteça. Somos nós que muitas vezes deixamos a porta do nosso coração aberto e ficamos muitas vezes mendigando essas migalhas que a vida nos oferece, ao invés de construir essa jornada extraordinária pela qual nós já estamos predestinados a ter. Então saiba que você que é o responsável para que você construa realmente um alicerce sólido e tenha resultados plausíveis na sua vida e na sua jornada. Muitas vezes nós esquecemos de cuidar então da nossa agenda, ficamos o tempo inteiro sabotando o nosso tempo com televisão, com internet de forma desestruturada. Internet é bom? É excelente, gente. Eu uso muito a internet, eu uso muito as redes sociais, só que para buscar aprendizado, para buscar conhecimento, para buscar o quê? Reflexão e autoconhecimento. Se você tem realmente usado a tua rede de uma forma desestruturada, desculpa ter que te dizer isso, a culpa é tua. Se você está cercado de pessoas que só falam de fofoca, pessoas negativas, pessoas desmotivadas, pessoas que só falam de doença, pessoas que só falam de coisa ruim, saiba que isso é que está minando os seus resultados de produtividade, de gestão de tempo e de alta performance. Se você quer realmente ser uma pessoa que vive em alta performance, que vive realmente uma gestão efetiva do seu tempo, você precisa
tomar uma decisão. Cada dia que passa, a gente vê mais pessoas tristes e infelizes, fazendo coisas muitas vezes sem sentido para elas mesmas e tentando muitas vezes achar o caminho por tentativa e erro. Eu falo isso porque durante 17 anos praticamente eu trabalhei de uma forma que até então eu acreditava que era certa, que até então eu acreditava que era correta, mas quando eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo estava minando a minha vida, os meus resultados, a minha família e a minha saúde indo pro beleléu, foi que eu passei a me dar conta de que eu estava vivendo realmente da forma errada. Todos nós temos uma centelha de vida, uma centelha divina, uma luz própria para que a gente possa realmente seguir o nosso caminho, para que a gente possa escolher sempre o caminho certo, mas muitas vezes nós escolhemos qual? O caminho mais fácil, o caminho do atalho, o caminho do comodismo, né? O caminho das coisas simples, das coisas fáceis, né? Das coisas mais rápidas, vamos dizer assim. E tudo isso, depois de um determinado tempo, começa a minar os nossos resultados de uma forma ou de outra. Isso vai se manifestar de alguma forma. Na minha vida se manifestou na minha saúde, se manifestou na minha família, se manifestou nos meus negócios, no meu trabalho, na minha vida, no meu relacionamento, por exemplo, na minha religião, na minha espiritualidade. Tudo isso se manifestou nas minhas emoções. É importante que a gente entenda aonde foi que nós erramos, quais são os passos que nós até então não demos na nossa jornada e começar realmente a tomar essas decisões todos os dias da nossa vida. Encontrar realmente qual é o caminho pelo qual nós temos que seguir daqui para frente para que a gente não desista mais, para que a gente não fracasse mais dentro daquilo que a gente está buscando, dentro da jornada que nós queremos realmente construir para nós na nossa vida. Porque nós esquecemos que o meio pelo qual nós precisamos trilhar para que isso aconteça é primeiramente o do autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para todo o estresse muitas vezes que você está passando na sua vida. O autoconhecimento é a chave muitas vezes para o problema de liderança que você está tendo na tua empresa. O autoconhecimento é o que você precisa trabalhar, por exemplo, para descobrir o que você precisa melhorar na tua espiritualidade e nas outras áreas essenciais da sua vida. Esta é a chave, mas só que nós muitas vezes não paramos para pensar e para descobrir realmente. E muitas das vezes a forma como nós encontramos para poder descobrir tudo isso é através da dor. É a dor que muitas vezes nós estamos sentindo, que é boa para que você possa realmente ver o que está errado no teu corpo e no teu organismo. É muitas vezes para que você possa realmente ativar a indignação, vamos dizer assim, a ira dentro de você, né? A ira, ela é um sentimento, vamos dizer assim, muito bom do ponto de vista se ela está gerando indignação para que você possa realmente se colocar no caminho e fazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário na sua jornada. Agora, a partir do momento que ela tira a tua centralidade, que ela retira você da sua essência, que ela tira você do seu caminho, aí ela começa a ser prejudicial. Até certo ponto, eu sempre falo para as pessoas, para os meus alunos, para os meus mentorados, que todos nós como ser humano, nós precisamos ter uma certa ambição na nossa vida, né? É ruim nós sermos ambiciosos? Não. É ruim nós termos uma ambição exagerada para algumas coisas. Mas é importante que a gente tenha uma certa ambição, uma dose de ambição na nossa vida para querer ser uma pessoa melhor, para querer evoluir, para querer ser um melhor pai de família, para querer ser um melhor empresário, para ser um melhor líder para a nossa equipe, para ser um melhor amigo para os nossos amigos, vamos dizer assim. Tudo na nossa vida é importante que a gente tenha uma dose de ambição. Para que essa dose de ambição, para que essa dose de ira possa realmente nos tirar dessa zona de conforto e nos levar realmente para o caminho da jornada pela qual nós somos predestinados a fazer. É por isso que muitas vezes a maioria das pessoas tem uma vida cheia de vazios, cheia de tristeza, cheia de angústia, cheia muitas vezes até de depressão. Não que isso que eu estou falando é o que causa a depressão, mas esse é um dos sintomas que muitas vezes pode levar você a um estado depressivo. E hoje existe inclusive evidência científica que comprova que quando
quando você trabalha esses conceitos, né, de coaching, de gestão de tempo, de alta performance, de gestão de risco na sua vida, você consegue ter uma melhora significativa em tudo que você está buscando na sua jornada, inclusive em problemas relacionados à sua saúde. Se você olhar, por exemplo, lá no PubMed, que é um site que tem lá vários artigos e vários estudos científicos, você vai ver, você vai entender do que eu estou falando. Existem estudos que comprovam que pacientes, por exemplo, com câncer, quando eles passam, por exemplo, por um processo de coaching, por um processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, eles conseguem ter uma performance de cura muito maior do que pessoas que não passaram por processo nenhum. Pessoas, por exemplo, que têm o hábito de ler, né, conseguem driblar e passar por problemas relacionados à sua saúde de forma muito mais positiva e de forma muito mais rápida, ou seja, conseguem a cura muito mais fácil. Então percebam que tudo isso que eu estou falando não é só blá blá blá, tititi, mimimi, não, são coisas que são baseadas em evidências científicas, são coisas que são baseadas em estudos feitos por entidades respeitadas como a própria PubMed, como eu disse aqui, como várias instituições de renome internacional, que eu não vou saber o nome para te dizer agora, mas se você procurar, se você pesquisar, você vai entender do que eu estou falando. Você pode até não acreditar nisso, mas se você observar, por exemplo, as evidências que rodeiam a sua vida, você vai ver que realmente eu tenho razão nisso que eu estou falando. Se você olhar realmente para aquilo que você está buscando e para os resultados, muitas vezes, que você não teve na tua vida, você vai entender do que eu estou falando. As evidências, você não precisa ir muito longe, é só você observar os membros da tua casa, os membros da sua família, as pessoas pelas quais você está rodeado, são realmente pessoas que te levam a ser uma pessoa melhor, são pessoas que te levam para esse processo de evolução. É justamente isso, 98% toda a população está vivendo, está passando por isso. Isso é culpa das pessoas? Não. Isso é culpa, muitas vezes, de experiências ruins que elas tiveram no passado, ou de experiências que as pessoas até achavam que eram certas, que eram corretas. Tudo isso, muitas vezes, é fruto das experiências dos nossos pais, daquilo que eles tentaram nos passar, né? Não só dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, das pessoas que nos criaram, que cuidaram de nós, por exemplo, na nossa infância, na nossa juventude, na nossa vida adulta. As pessoas que nos criaram, na tentativa de tentar acertar da melhor forma, muitas vezes eles erraram. Eles muitas vezes nos privaram de algumas experiências, inclusive de dor, que poderiam de repente ter nos ensinado a vivenciar e a vencer algumas coisas que nós passamos hoje em dia de forma até muito mais fácil. Quantos pais muitas vezes não criam seus filhos dentro de uma redoma de vidro e muitas vezes depois que o filho já está velho, que o pai não consegue mais ter controle nenhum sobre aquela situação e aí ele fala, pô, onde será que eu errei? Então muitas vezes a gente priva as pessoas de experiências que muitas vezes vão levá-la a um aprendizado. Mas isso também não é culpa deles, porque eles tentaram fazer da melhor forma possível, dentro da condição que eles tinham, dentro da realidade de vida que eles também tinham. Então as experiências que eles tiveram, simplesmente eles foram multiplicando, levando, né, para suas próximas gerações. Só que você, por exemplo, que está aqui me acompanhando, é convidado a mudar essa história, a mudar essa realidade. Você é convidado a ser um novo protagonista da tua vida e da tua família, dos seus hereditários, né? E aí eu te pergunto, que história você quer contar da tua vida daqui para frente, né? De que histórias você quer, por exemplo, ser lembrado pelas pessoas? Qual é o legado que você quer deixar daqui para frente para as pessoas que você convive no seu dia a dia? Né? Então, aquelas experiências ruins que muitas vezes nós tivemos no passado, não adianta a gente ficar ressentindo ela, reclamando, se colocando numa condição de vítima. Não, a gente precisa ressignificar todas elas, a gente precisa entender do seguinte sentido: por que eu passei por isso e o que eu vou fazer com isso que eu passei daqui para frente? Eu preciso então bater no meu peito e assumir a responsabilidade muitas vezes por esses resultados que eu não tenho, por essa caminhada que eu não tive até hoje, esquecer, deixar para trás aquilo que passou, muitas vezes as dificuldades que eu enfrentei, todas elas, sejam experiências boas ou ruins, tem que servir como um alicerce, tem que servir como uma experiência, como uma tentativa e erro pela qual nós já vivemos e tentar reescrever a história da nossa vida daqui para frente. Como diz, né, quem vive de antiguidade é museu, quem vive de lembrança antiga é museu, então vamos virar, né,
Vamos abrir uma página nova no livro da nossa história e vamos começar a reescrever novamente a nossa vida e a nossa jornada. As experiências com as pessoas pelas quais nós passamos, né? Tentando sugar muitas vezes de nós a essência, sugar o nosso conhecimento, sugar muitas vezes os nossos recursos para construir os seus próprios castelos, tem que ser esquecida. A gente tem que muitas vezes tentar perdoar tudo aquilo de ruim que nos aconteceu na nossa vida e na nossa jornada para tentar construir essa nova história, essa nova vida extraordinária pela qual nós queremos. As pessoas tentaram da melhor forma passar para nós aquilo que era necessário, aquilo que era importante, mas agora eu preciso entender realmente por que eu passei por tudo isso, por que eu vivi tudo isso na minha vida, para que você possa realmente ativar a sua própria identidade daqui para frente. Quem é você no dia de hoje? Quem é você a partir de agora? Quem você vai ser a partir de agora? Por isso que é importante a gente deixar de lado, muitas vezes, esquecer, fazer a liberação do perdão. Eu sei que é difícil, muitas vezes, esquecer de alguma coisa ruim que as pessoas nos causaram, né? Que as pessoas nos acometeram, mas nós precisamos realmente passar uma régua em tudo isso e ressignificar a nossa vida e a nossa essência. Nós precisamos realmente entender que nós precisamos viver aquilo que nós nascemos para viver. Nós temos nas nossas mãos, hoje, agora, a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade, muitas vezes, de seguir por dois caminhos. Primeiro, continuar com essa vida medíocre que nós vivemos até hoje, né, sem propósito nenhum, sem essência nenhuma, ou nós podemos também nos indignar com essa situação, como eu disse, né, ativar a ira dentro de nós, ativar essa indignação, no sentido de dizer assim, eu não aceito ser menos do que eu nasci para ser, eu não aceito ser menos do que eu realmente nasci para ser na minha essência. Eu preciso realmente ativar, eu preciso virar essa chave dentro da minha cabeça, dentro de nós, eu preciso realmente começar a construir essa vida a qual nós nascemos, a qual você nasceu para ser, na qual você nasceu para fazer, e eu tenho certeza que são muitas coisas que nós precisamos fazer, são muitas as coisas que nós precisamos ativar dentro de nós neste momento se a gente realmente quer ter essa vida extraordinária. Se eu não tivesse, por exemplo, chorado dentro daquele banheiro da empresa pela qual eu trabalhava há 19 anos atrás e colocado para fora, chorado mesmo, colocado para fora tudo aquilo que eu tinha passado, toda aquela experiência ruim que eu vivi naquele momento, se eu não tivesse acionado aquela indignação dentro de mim, gente, provavelmente eu estaria trabalhando lá até hoje. Eu estaria escravo muitas vezes daquele trabalho, daquele tempo, daquelas pessoas muitas vezes que ditavam tantas coisas, tantas atividades para mim fazer, só que hoje eu percebo que foi importante que eu passasse por aquilo. Aquela experiência serviu como um degrau para que hoje eu pudesse ter a vida que eu tenho, para que hoje eu pudesse ter a família que eu tenho, para que hoje eu pudesse ter o grupo de negócios e os resultados que eu tenho, para que eu pudesse realmente hoje ajudar pessoas a mentorar, a descobrir realmente quais são os resultados que elas querem para a sua vida, para que eu realmente pudesse entender que por tentativa e erro, muitas vezes durante 17 anos trabalhando de forma errada, e hoje eu pudesse ajudar outros empreendedores a ter resultados mais rápidos, aos meus alunos, aos meus coachings pelos quais eu dou treinamento praticamente toda semana. Se eu não tivesse passado por tudo isso, será que realmente eu estaria aqui com você hoje? Será que você estaria assistindo, ouvindo essa mensagem a partir de hoje? Então, faça essa reflexão de que não se questione das coisas erradas que aconteceu na sua vida, porque que tudo isso seja realmente uma aprendizagem para você mudar a vida e o foco daqui para frente, para que você possa realmente descobrir e fazer coisas que vão te levar mais próximo do teu sonho, do teu objetivo, para que você realmente possa descobrir qual é o seu caminho. Eu sinto, por exemplo, hoje que essa é a minha vocação, despertar isso dentro de você, esse é o meu chamado, dentro das possibilidades que eu tenho, dentro das ferramentas pelas quais eu tenho. Então não espere mais ter a vida perfeita, ter o momento perfeito, o cavalo branco aparecer. Não, é hoje.
Você é protagonista da sua própria história, é você quem constrói os seus resultados. E essa é a promessa que eu faço para mim e faço para você todos os dias. Seja o melhor ser humano que você nasceu para ser. Faça a melhor coisa que você nasceu para fazer, para ser uma pessoa de sucesso dentro daquilo que você escolheu para você. Não aquilo que as pessoas têm dito, aquilo que as pessoas têm escolhido, não, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você nasceu realmente para fazer. Então, pare de ficar esperando das pessoas receber tapinha nas costas. Pare de ficar esperando das pessoas mãozinha na cabeça. Pare de ficar esperando das pessoas boas atitudes e faça, construa você a sua realidade extraordinária. Construa você os passos que você precisa dentro da sua vida, dentro da sua jornada, dentro daquilo que você quer. O que você quer da tua vida daqui para frente? Quais são as metas? Quais são os seus objetivos? Comece hoje a fazer realmente aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Pare de ficar querendo, pare de ficar esperando das pessoas e seja você o protagonista dessa nova história. Seja você a pessoa decidida realmente a encontrar o remédio que é necessário para você curar as dores que você tem. Tudo isso está dentro de você. Tudo isso está dentro do seu coração, tudo isso está dentro da sua alma. Você só precisa descobrir de que forma fazer tudo isso. Descubra, né, o que te causa dor, o que te aflige, o que te afasta dos teus objetivos e dos teus ideais. Coloque tudo isso para fora da sua vida. Coloque para fora. Deixe ir embora aquilo que não te pertence, aquilo que te prende. Esquece que aquela situação, muitas vezes, que aconteceu com você, te deixou ancorado no passado e passe a viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida com significado daqui para frente. Eu descobri, por exemplo, alguns anos atrás, que por mais que eu faça, se eu não viver realmente direito aquilo que eu nasci para viver, eu simplesmente vou continuar frustrado e eu vou continuar nessa vida triste, muitas vezes sem resultados. É isso que eu te convido a refletir no dia de hoje. Pare de ficar plantando muitas vezes, construindo castelos de diamante, de ouro para outras pessoas e comece a construir o seu próprio castelo. Comece a construir o seu próprio alicerce, a sua história. Pegue no leme do barco da sua vida e comece realmente a dirigir o seu próprio barco, criar a sua própria história. Corrija então todos os trajetos, todas as rotas erradas muitas vezes que você viveu até hoje. Tenha clareza realmente de que aonde você quer estar na tua vida daqui a alguns dias, na sua vida, e comece realmente a fazer, comece a plantar no seu próprio terreno. Pare de usar coisas que muitas vezes não são suas, pare de querer usar ferramentas que não são suas e use as suas próprias ferramentas, use aquilo que está ao seu alcance, que seja um único livro para você começar, que seja o seu próprio aparelho de celular, que seja o ambiente da sua própria casa, do seu próprio escritório. Não fique mais sendo essa pessoa dependente dos outros. Passe a construir quem é você daqui para frente. Quantas pessoas gostariam muitas vezes de estar no lugar de outra? Mas fulano de tal parece que é tão feliz, tão realizado. Eu acho que se eu tivesse a vida que ele tem, você não sabe o preço que ele pagou para estar ali. Você não sabe as renúncias que ele teve para estar ali. E eu também não sei quais são as renúncias que você tem que fazer na tua vida. O que você precisa mudar na sua vida e na sua jornada. Descubra, coloque tudo isso no papel, pense tudo isso e comece a agir. Comece realmente a respirar o seu próprio ar, o ar que você tem para respirar. Passe a ser grato pela sua vida, pelas pessoas que você tem. Corrija aquilo que está errado hoje na tua vida e na sua jornada. Eu sei, não estou dizendo que vai ser fácil, mas também não estou dizendo também que vai ser muito difícil. Basta que você se coloque no caminho. Basta que você realmente faça aquilo que você nasceu para fazer. Tenha então a clareza, defina qual é o caminho necessário. Comece a sua própria caminhada. Tenha consciência naquilo que você precisa fazer até que você atinja a conquista que você está buscando, que você está querendo. Eu poderia ficar aqui falando de tudo isso por horas, dando vários exemplos, exemplificando muita coisa pela qual eu passei, pelas coisas pelas quais você passou, e você sabe quais são as coisas que você passou, as dificuldades que você teve, o caminho que você teve que trilhar para estar aí onde você está. Então honre a sua vida, honre a sua caminhada, seja grato pelas coisas que você tem, por mais difícil que foi, e escreva uma nova história para você. Seja protagonista dessa nova história. Quem é você agora na sua vida e na sua jornada? João, Maria, Jefferson, Cleusa, Maria, Gertrudes, todos mais que estão aqui acompanhando, né? Quem é você?
Quais são os passos que você tem dado hoje na direção daquilo que você quer, na construção desse ecossistema? Você realmente precisa ativar essa ira, ativar essa indignação e buscar realmente este autoconhecimento na sua jornada daquilo que você precisa melhorar. Como eu disse, nós precisamos ter uma certa ambição naquilo que nós queremos, não em exagero. Precisamos trabalhar as 5 áreas essenciais que nós temos na nossa vida. E de que forma? Através de ferramentas, através de leitura de livros, através de rede social estruturada, como uma live como essa. Pode ser que neste momento na tua vida e na tua jornada você não esteja conseguindo ver quais são os passos necessários. E eu quero me colocar aqui à sua disposição. O que você precisa hoje, por exemplo, na tua vida e na tua jornada, para que você possa dar este passo? Quero me colocar à sua disposição. Como eu disse, o meu objetivo, a minha meta, a minha essência, o meu chamado, a minha vocação é ser treinador de pessoas. E eu quero treinar você. Eu quero ajudar você realmente a entender o que você precisa fazer na sua vida e na sua jornada. Mas quem tem que tomar essa decisão é você, não sou eu. Então, se tudo isso faz sentido, eu vou deixar para você no link aqui deste vídeo as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Facebook, para que você possa realmente ver, para que você possa entender, para que você possa assistir mais conteúdos estruturados como esse, para que realmente eles possam te ajudar nessa reflexão. Participa de um programa de mentoria comigo, faça um processo de coaching, por exemplo, faça uma sessão de clareza, te ofereço inclusive aqui para que você possa fazer uma primeira sessão sem custo nenhum, só para você tentar se descobrir melhor, para você autoconhecer, saber quais são os seus potenciais. Então entra lá, conheça um pouco do meu trabalho, comenta com as pessoas, compartilha esse conteúdo, ajuda a nós a passarmos essa mensagem. Se a gente atingir lá uns 10 comentários e a gente compartilhar todo esse conteúdo, eu vou fazer o sorteio aqui para as pessoas de um processo de coaching para ajudar você na sua jornada, tá legal? É isso que eu queria deixar como mensagem para você. Espero que realmente tudo isso faça sentido para você e muito mais. Eu espero que você tenha tomado a sua decisão. A decisão realmente de ter uma vida feliz com propósito ou a vida de continuar nessa vida medíocre, muitas vezes sem resultado nenhum, tá legal? Espero você nos nossos conteúdos, na nossa próxima aula, no nosso próximo podcast. Um grande abraço e eu vejo você aí nas nossas lives, nas nossas mentorias e nas nossas aulas. Um grande abraço e até a próxima.